Boa noite para você que estava aí aguardando por nossa aula de língua portuguesa. Então, hoje é terça-feira, é dia da gente dar continuidade aos nossos estudos e estávamos falando na semana passada sobre as variações linguísticas. E sempre que a gente fala das variações linguísticas, é importante também que a gente ressalte o outro lado das variações, que é o preconceito linguístico. A gente estudou em aulas anteriores que o falar não tem regras. O falar é de acordo com a idade, é de acordo com a região, é de acordo com o grupo social, é de acordo com a escolaridade, é de acordo com a cultura, é de acordo com vários fatores. Logo, não se estabelece regras de como falar, apesar de existir o modo formal e o informal da fala, mas fica ao critério do falante o modo como ele fala. Às vezes nem só o critério dele, mas a região que ele mora, a cultura que ele pertence, a vários outros fatores. No entanto, a gente também sabe que existe a língua sistematizada, aquela que é a língua padrão, aquela que é estabelecida pelas normas. E para muitas pessoas, principalmente as que têm um pouco de conhecimento sobre a língua padrão, e principalmente aquelas que acham que realmente sabem o português, acaba gerando uma situação de constrangimento quando essas pessoas passam a regulamentar a fala do outro. Então, se você tem a prática de corrigir o modo que o colega fala, se ele fala chinelo e você fala que é chinelo, se ele fala vassoura e você diz que é vassoura, olha, fazê-lo assim no particular não tem muito problema, né? Até porque é importante e é um exercício de cidadania saber usar corretamente a nossa língua. Mas fazer isso em público a gente chama de constrangimento. E o constrangimento vem do preconceito linguístico, que se torna um crime de xenofobia, tá bom? É enquadrado dentro de um crime chamado de xenofobia, que está dentro do racismo. Então, nós devemos, na verdade, respeitar o modo como as pessoas falam. Se você não valoriza, se você não gosta das variações, dos sotaques, dos vocabulários, a gente tem que, no mínimo, saber respeitar essas variações. E a aula de hoje é sobre isso, é sobre variações linguísticas e preconceitos linguísticos. Então, vem para a aula porque hoje nós temos muito o que aprender e principalmente quebrar alguns tabus que são colocados no exercício da língua portuguesa. Simbora para a nossa aula, então, sobre variações e preconceitos linguísticos. O nosso objetivo hoje é mais de refletir sobre a diversidade linguística e sobre a adequação de contextos para refutar preconceitos e desenvolver a prática consciente da língua. Olha só, refutar preconceito, ou seja, refutar quer dizer combater, né? Combater preconceito e desenvolver a prática consciente do uso da língua. Então, cada pessoa vai usar a língua de acordo com as suas necessidades. Vamos lá. A gente falou já sobre os vários dialetos que a língua portuguesa tem no Brasil e fora do Brasil. A gente sabe que a língua portuguesa é falada em 7 países, né? Incluindo o Brasil, são 7 países que falam a língua portuguesa. Ou seja, dentre as línguas faladas no mundo, ela também é uma das mais faladas. E é considerada uma das mais bonitas, tá bom? A estrutura, a origem, é considerada uma das línguas mais bonitas do mundo e uma das mais difíceis também. Se você acha que é difícil o árabe, o japonês, o mandarim, né, que a gente chama também de chinês, mas para essa comunidade e mesmo para outras comunidades estrangeiras, mesmo que sejam comunidades que também usam língua de raiz latina, como o espanhol, como o romeno, né, que também tem origem latina, como o francês, o italiano, a gente também não pode deixar de considerar que a língua portuguesa tem muita regra, muita exceção e muitas variedades, o que torna a língua assim um pouco mais difícil de aprendizado. O português de norte a sul do país sofre uma infinidade de variações.
E essas variações, gente, elas são históricas. A variação linguística, ela não acontece só nos dias de hoje, mas ela acontece desde a colonização do país. Para você ter ideia, só de Portugal, nós tivemos remessas de homens, né? Porque eram homens, caravanas de homens que vinham de Portugal para colonizar o país, de épocas diferentes. Nós tivemos um português que ficou aqui, que estava na caravana de Dom Pedro I, aliás, Dom Pedro I é ótimo, né? De Pedro Álvares Cabral. Aí, 30 anos depois, nós tivemos os primeiros portugueses, né? Com a caravana de Tomé, como é o nome dele? Tomé de Souza, né? Chegando ao Brasil. Aí nós temos, então, 1530. Os outros colonizadores já vão chegar ali por volta de 1580. Então, já são 50 anos de diferença entre o português que foi trazido em 1530 para o português que chegou aqui em 1580. E em 40 anos, quanto muda uma língua? Quanto a língua muda em 40 anos? Então, nós temos que ver também que foram pessoas de regiões diferentes, pessoas de classes sociais diferentes. E a gente sabe que regiões e classes sociais são fatores que também modificam o uso da língua. Logo, a língua portuguesa não chegou original ao Brasil, tá bom? Não chegou do jeito que era falado pela corte de Portugal. Na verdade, a corte portuguesa trouxe o português da corte para o Brasil já no século XIX, né? Em 1808, com a chegada da família real e de muita gente que pertencia à corte. Então, foi quando chegou o português elitizado realmente ao país, foi ali no século XIX, com a chegada da família real. E foi mais outra variação pela qual o nosso português passou. Fora isso, nós tivemos influência dos povos nativos, né, que são chamados de índios, os indígenas. Tivemos influência também dos povos africanos, que foram trazidos ao Brasil em sistema de escravidão. Tivemos influência de outros colonizadores, porque não foram só os portugueses que vieram ao Brasil. Tivemos também franceses, holandeses, tá bom? Que deixaram resíduos das suas línguas, né? De suas culturas, misturadas aqui no dialeto da língua portuguesa brasileira, tá bom? Então, são esses alguns fatores históricos que colaboram aí para essa distinção entre o português falado em cada região do Brasil. Você observa aqui no mapa dos dialetos do português brasileiro, pelo menos 16 variações que a gente chama já de registrados, né? 16 registros. Vamos pegar esses dialetos e vamos chamá-los de registros. Nós consideramos pelo menos 16 registros diferentes do uso da língua portuguesa no Brasil. Do sul, olha, da região sul à região norte, nós temos aí as diferenças da língua portuguesa. Se você imaginar que aqui dentro do nordestino, do registro nordestino, nós temos vários dialetos, né? Então, você vai considerar também que toda a região do Brasil, principalmente essas regiões maiores, como o norte, nordeste, ou mesmo como essa região centro-oeste, né? Essa região centro-oeste, que são as maiores, então são as que mais têm essas variações, as que contêm mais variações são essas regiões. As variações linguísticas são a capacidade de uma língua se modificar de acordo com diferentes contextos e diferentes situações, tá bom? Vamos entender os contextos como as situações. Então, de acordo com as situações, a língua portuguesa também vai ter bastante variedade. Essas variações linguísticas, elas são chamadas assim. Elas são chamadas de diatópicas quando a variação se encontra dentro das regiões. São chamadas de diacrônicas quando elas são variações históricas, né? Quando a palavra sofre a palavra, o vocabulário, ou mesmo a expressão, ela sofre variação com o passar do tempo. São chamadas de diastráticas quando se tratam de classes sociais e diafásicas quando a gente trata do estilo, o modo como cada pessoa usa
a sua própria língua. A gente chama de dialetos, para quem não sabe o que é dialeto é diferente de língua. Língua é um sistema, dialeto é a variação da língua. Então a gente chama de dialetos, né? Dialetos pertencem à categoria das variações diatópicas, ou seja, são as variações regionais, pois se referem às características do idioma em determinada região. E cada região tem as suas particularidades, seja na pronúncia de algumas palavras, seja no sotaque, no vocabulário e até mesmo nas diferenças gramaticais. Vocês terem ideia, na região sul e sudeste, você conhece a tangerina, né, que a gente chama aqui de tangerina, eles conhecem como a região sudeste, né? A tangerina se chama mexerica. Estou falando de vocabulário apenas, né? Tangerina na região sudeste você chama de tangerica, de mexerica. Você vai a uma feira em São Paulo, você compra mexerica e não tangerina, certo? Se você vai à região sul, ali, se você chega pelo Rio Grande do Sul, você vai pedir a tangerina não como mexerica, você vai chamar de bergamota. Olha o nome, bergamota. Então, é uma fruta, é a mesma fruta, mas que tem vários nomes diferentes. A mesma coisa acontece com a macaxeira, que para nós sabemos aqui no Nordeste a diferença de macaxeira e mandioca. A gente sabe que mandioca, né, isso, ela não é comestível, você faz produtos dela, você faz a farinha, você faz um monte de coisa da mandioca, mas a gente não come diretamente porque a mandioca ela é venenosa, né? Isso, ela tem resíduos que podem intoxicar uma pessoa. Então, a mandioca muito usada, principalmente na região Nordeste, né? Na região Norte e Nordeste, a mandioca, na região Norte, ela é usada tanto para fazer farinha, como para fazer também comidas típicas, como o tucupi, né? Que é o sumo da mandioca, o caldo da mandioca, com a qual se faz outros pratos, como o tacacá, como o próprio vatapá, o caruru, tudo se come lá, até mesmo pato no tucupi, né? Tem pato no tucupi, que é feito com esse sumo da mandioca, com esse caldo que é extraído da mandioca, né? Extraem, cozinham por algum tempo com alho, com sal, com folha de louro, com algumas outras ervas, tá bom? Da região, e aí se torna esses líquidos chamados de tucupi, que por acaso é uma delícia, tá bom? Delicioso. Já o restante da região do Brasil já não conhece o tucupi, né? E já chama a mandioca lá para o sul e sudeste é a macaxeira. Eles chamam macaxeira de mandioca. Eles chamam o beiju, o nosso beijuzinho famoso, eles chamam de tapioca, certo? Comem tapioca e não beiju. O pão francês, para nós, né? Você vai na padaria e pede um pão francês, em algumas regiões são chamadas de cacetinho, são chamadas de pão careca, né? Na região norte é chamado de pão careca. Então, o próprio vocabulário, ele já tem bastante diferença. Sem falar no sotaque. As pessoas dizem que vamos dizer, os cariocas, né? Falam chiando, falam mesmo, né? Assim. Já dizem que quem mora no interior de São Paulo usa muito o R retroflexo, né? Usa muito porta, esquerda, não é isso? Fala muito essa questão do R retroflexo, e eles já colocam a gente aqui do norte como quem fala cantando. Tanto que vocês veem quando aparecem novelas, né? Como vocês veem novelas que são regionalizadas, a linguagem do nordestino aparece de uma forma bem cantada, assim, bem poética, bem cantada. Já a gente não percebe essa diferença. Porém, quem está de fora percebe que você não é da região só pelo modo que você pronuncia as palavras, pelo seu sotaque, pelo vocabulário e até mesmo pelo modo que você usa a gramática da língua portuguesa. Então, esses são fatores que aparecem como diferenciadores da língua portuguesa usada no Brasil. Aí nós temos aqui o grande poeta do povo, Patativa do Assaré. Esse homem, né, que fez tantas músicas, é um homem de tantas músicas e que todas as vezes aparece no Enem. É muito difícil a gente encontrar um Enem que não tenha um texto aí do Patativa do Assaré. Nesse texto, ele faz um texto escrito de acordo com as palavras que ele ouvia na sua região. Ele escreve do jeito que as pessoas da sua região falavam,
né? Então ele escrevia da mesma forma. O Patativa do Assaré escreve aí esse poema, né, essa música que ele diz assim: escute o que tô dizendo. É bem piauiense também, né? Esse modo de falar dizendo, fazendo, querendo. Escute, não é escute, é com i. Escute o que tô, não é estou, é tô. O que tô dizendo, seu doutor, não é doutor, é doutor. Olha, eu vou marcando aqui as palavras que estão com variações, tá bom? Escute o que tô dizendo, seu doutor, seu coroné. De fome estão padecendo, meus fios, olha a questão gramatical aqui, meus fios e minha mulher, sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra, umas tarefas para eu, olha aqui de novo a variação gramatical, né? Umas tarefas para eu, tenha pena do agregado, não me deixe, olha aqui variação de novo, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Patativa do Assaré, com a sua famosa poesia, né? Cantada, falada na língua do povo, na língua realmente regional. Vamos ver o que a questão está pedindo. Primeiro, considerando-se o registro linguístico apresentado, a letra dessa canção, aí você tem que concluir essa ideia, né? Considerando-se o registro linguístico apresentado, ou seja, a variação linguística que o poema apresentou. Escute o que estou dizendo, não é isso? Considerando essas variações linguísticas, a letra dessa canção, letra A, utiliza elementos pouco usuais na língua portuguesa. Será se são pouco usuais? Olha, dependendo da região, ela pode ser pouco utilizada ou não, né? Então, a gente, como não está dizendo em que região se usa muito ou pouco aquelas expressões, fica meio difícil de dizer que a letra dessa canção utiliza elementos pouco usuais na língua. A letra dessa canção influencia a maneira de falar do povo brasileiro? Vocês acham que a letra da canção influencia o modo como as pessoas, ou a letra da canção foi influenciada pelo modo que as pessoas falam? Acho que é o contrário, né? Eu acho que é um movimento inverso. A letra dessa canção discute a diversidade lexical de um dado grupo social. Vocês acham mesmo que o Patativa do Assaré está falando sobre as variações do léxico? Professor, o que é o léxico? É o nosso vocabulário, aquilo que eu falei. As palavras são diferentes para cada região. Ou a letra dessa canção integra o patrimônio linguístico do português brasileiro. Professor, o que é o patrimônio linguístico? O patrimônio linguístico é a conservação da língua portuguesa em todas as suas variantes, inclusive a variante padrão, a variante gramatical, assim também como o patrimônio linguístico conserva as raízes culturais da língua. E o que você viu na letra dessa canção é que ela integra, por ser uma variante regional, ela integra o patrimônio linguístico do português brasileiro. Daí a questão respondida para vocês. Se quiserem participar, coloquem sua resposta no chat, tá bom? Ou peça aí para o seu professor, que está na sala de aula com você, digitar com o teclado aí a resposta no chat do IPTV que a gente acompanha por aqui. Segunda questão ainda sobre aquela canção do Patativa do Assaré. Podemos dizer que o falante do texto é a pessoa que está falando, né? A pessoa que diz, escute, seu doutor, o que eu estou dizendo, né? Podemos dizer que o falante do texto é escolarizado, proveniente de uma metrópole. Professor, o que é uma metrópole? Metrópoles são cidades grandes, né? Cidades com grandes polos, como São Paulo, Fortaleza, Recife, Salvador. Teresina ainda não é uma metrópole, né? Está se tornando. Teresina já está agregando José de Freitas, já agrega Altos, Timon, não é isso? Já agrega Demerval Lobão, já está chegando a União. Quando ela fechar esse ciclo aí, Teresina com certeza se tornará também uma metrópole, porque a metrópole é uma capital que agrega várias outras cidades como se fossem bairros satélites, né?
encurta as distâncias, tornando-se bairros satélites da grande cidade. Então, não podemos dizer que a pessoa que diz escuta, doutor, o que eu estou dizendo, seja uma pessoa escolarizada e proveniente de uma metrópole. Até porque quem mora na metrópole, né, geralmente é escolarizado e não vai usar essa variante linguística. Podemos dizer que o falante do texto é sertanejo de uma área rural. Pode ser, né? Pode ser. Ó, pelo modo como ele fala aqui, escute o que eu estou dizendo, seu doutor, seu coroné. De fome estão padecendo meus filhos e minha mulher, né? Então, pelo modo como ele está falando, pode sim ser uma pessoa, né, sertaneja que mora numa área rural. Pode ser. Letra C diz que podemos dizer que o falante do texto é idoso que habita uma comunidade urbana. Geralmente, a variação linguística urbana, ela não tem esse toque aí de regionalização, tá? Então, vai mais para quem mora no interior. Então, na letra D, diz que o falante do texto é escolarizado que habita uma comunidade no interior do país. Mesmo que ele habite numa comunidade do interior do país, se ele é escolarizado, ele tem conhecimento do sistema da língua portuguesa. Portanto, você pode concluir que o falante do texto é um sertanejo de uma área rural, sem escolarização, sem a metropolização, tá bom? Sem a influência do português padrão. É o que mais se pode, quer dizer, é uma conclusão a que a gente pode chegar sobre a pessoa, o eu lírico, né? O eu que fala dentro da cantiga. Segundo. A variante linguística do norte do Brasil é chamada de amazofonia. Olha o nome que recebe a variante linguística. A gente viu na aula passada, né? A variante linguística até a região nordeste, lembra? A gente viu duas variantes linguísticas na aula passada. E a última que a gente viu foi a variante nordestina, que agrega outros subdialetos. Falamos até do nosso piauiês. Então, continuando essas variedades linguísticas, a variedade que rege essa região do país, olha, essa que está marcada ali em cima, né? Está destacada dentro do círculo. Aqui você vê, ó, norte do Brasil, Tocantins, Rondônia, Acre, Amazônia, Roraima, Amapá e o Pará, tá bom? São esses os estados, 2, 4, 6, 7. Os 7 estados são 7 estados que formam a região norte do país. Então, costuma-se dizer que essa região do país, a região norte, tem o seu próprio dialeto. E o dialeto é chamado de amazofonia ou amazonês. Esse dialeto sofreu forte influência dos portugueses. É verdade, eu já convivi, né? Eu já morei bastante tempo, minha família, a família da minha mãe, é toda aqui da região do Pará. Nós temos, inclusive, ainda residência por lá, né? Nós somos ali daquela região norte do Pará. A gente é de Castanhal, Belém, a gente é de Ourém, tá bom? Ananindeua, meus amigos que estão por aí, que estão nos assistindo do Pará, o nosso abraço. E a gente percebe que existe muito ainda marcas, registros, né, da língua portuguesa de Portugal. E uma dessas características é o uso correto da segunda pessoa do verbo. Quando a gente já quase não vê em outras partes, né, do país, as pessoas falam mais o tu, a segunda pessoa, concordando com a terceira. Tu vai, tu viu, tu falou. A gente vê muito essa variante no restante do país. As pessoas usarem o tu com a terceira pessoa do singular. Tu sabe, tu quer, tu queria, tu não falou, né? Já nessa região norte do país, a gente percebe muito o uso adequado da segunda pessoa com as suas variações. Eles falam assim, ó, tu viste, tu soubeste, tu fizeste, tu quereste, né? Então, eles falam muito ainda essa variação, que é uma marca, ainda é uma herança dessa influência portuguesa que teve a região
norte, mas também tem muita influência indígena, tá bom, pessoal? Nós temos aqui, nós temos parte do Pará, por exemplo, tem uma cidade aqui no Pará chamada de Cametá, tem uma cidade chamada de Cametá, no Pará, que ele sofre que a população, a língua portuguesa de Cametá é misturado com o francês, porque já é uma região já próxima ali da Guiana Francesa. Então, por essa proximidade, o dialeto do cametaês, né, já é um dialeto muito parecido com o francês. A característica mais marcante da região é o uso do tu nas conjugações em segunda pessoa, como eu falei, tu viste, tu foste, né? Isso é muito característico o uso do tu. Abrange o Parauara, olha aí, o Parauara, que é a região do Pará, o Manauara, que é a região do Amazonas, né? Que são influências indígenas, tá bom? Parauara e Manauara são línguas de influências indígenas. Então, é o dialeto português misturado com dialetos indígenas. Daí, muitas palavras das comidas típicas, né, do Pará vêm da influência do Parauara e do Manauara. Palavras como tacacá, tucupi, não é isso? Caruru. Palavras como caruru vêm do... Faz não, Viviane. Você é quem manda. Vamos fazer o seguinte. Leiam aqui sobre o camataense, que daqui a pouco eu explico para vocês um pouco dessa influência.
Voltamos, então, vocês tiveram tempo suficiente para estudar a variação linguística, uma das variações, porque, na verdade, a região norte do país é cheia, repleta de variações linguísticas, como todo o estado do Brasil, né? Quando você fala de Brasil, vocês têm um Brasil com vários padrões de língua portuguesa diferentes. Então, aqui na região norte, a variante sistemática é chamada de amazofonia ou ainda de amazonês. Mas nós temos influência do parauara, temos influência do manauara e nós temos outras variantes também. Por exemplo, o camataense chama muito nossa atenção. Foi essa região que eu falei para vocês aqui, olha, eu mostrei no mapa, é uma região que já fica ali muito próxima da Guiana Francesa e recebe bastante influência do francês vindo das Guianas, tá bom? Eu, inclusive, estive em Cametá e quando estive lá, achei assim, gente, parecia que eu estava em terra estrangeira. O camataense, por exemplo, quando ele se despede da gente, quando ele está de saída, né? Ele diz assim para a gente, já me vou em mi canoa, que é já me vou na minha canoa. Aí eles dizem assim, quase no francês, já me vou em mi canoa. Eu achei assim maravilhoso, porque eu sou uma dessas que eu sou apaixonada por essas variantes linguísticas do português no Brasil. Então, o camataense é utilizado na região de Cametá e algumas outras ilhas do Marajó, né, que é uma grande ilha, uma grande região ali, que são as ilhas do Marajó. Ainda tem também a variação chamada de Bragantino, que é falada na microrregião Bragantino, naquela região que você pega Bragança, a região que você pega outra cidade além de Bragança, nós temos... Deixa eu lembrar aqui, até minha sobrinha nasceu na cidade, não estou conseguindo lembrar agora, né? Nós tem Santa Maria, tem várias cidades daquela região que adotam aí a variação Bragantino. Tem também o metropolitano, que é a língua, né, portuguesa, que é o paraense raiz, tá bom? O paraense raiz, que é falado em Belém. Você quer ver variante linguística em Belém? Vá ao Ver o Peso. Passe uma manhã inteira, porque é necessário, no mínimo, uma manhã toda para você explorar o Ver o Peso. E preste atenção nas variantes linguísticas que acontecem naquele mercado. O povo fala o melhor português do mundo, tá bom? O português mesmo vem do povo, vem das raízes do povo, do modo do povo falar, da nossa cultura, da nossa fluência. E temos, então, o metropolitano, que é a língua que é mais falada, Belém, Manaus, nas regiões metropolitanas do norte, tá bom? Também temos as regiões cocais, né? As variações das regiões cocais ali, que já são aquelas cidades que ficam mais próximas do Maranhão, tá bom? Que é uma parte que mistura um pouco do Maranhão com Ceará, com Piauí, aí mistura aí, porque se sabe que lá na história, quando você viaja no tempo histórico, Piauí, Maranhão e Pará formavam um único território, um único estado que era chamado de Grão-Pará. Então, não temos como dizer que a nossa língua não tem semelhança com a língua ainda falada pelos paraenses, tá bom? Por essa região do norte. Então, essa parte que mistura Pará, Maranhão e Piauí fala um dialeto que a gente chama de dialeto dos cocais. Interessante, né? É bonito? Continua. Reza a lenda, ó a história que bonita que tem aqui, ó. Reza a lenda que teve um tempo em que os filmes exibidos no único cinema de Abaetetuba, para quem não conhece, Abaetetuba é uma cidade que fica próxima a Belém, fica na região norte do Pará, tá bom? Próxima a Belém, cidade linda, maravilhosa. Se você quer conhecer um lugar encantado, é Abaetetuba. Tem até a musiquinha que a gente canta lá. Abaetetuba, meu amor. Né? Tem uma música linda que a gente canta na região de Abaetetuba. Então, lá em Abaetetuba, o cinema que tinha não dava público. Colocavam lá o cartaz tipo Rambo, o Exterminador do Futuro, e não ia ninguém. Então, o dono do cinema, para não quebrar, para não entrar em falência, resolveu adaptar o nome dos filmes para o dialeto local que é falado em Abaetetuba. Veja como ficaram alguns títulos famosos de filme. Por exemplo, o filme Duro de Matar ficou traduzido, né? Ficou traduzido lá para a região de Abaetetuba como o Escruto de Morrer. Escruto de morrer para ele quer dizer duro de matar.
Esqueceram de mim, lá ficou Me Deixaram o Sul. Tubarão ficou Curimatá que Mata. Curimatá que Mata é ótimo. O Tubarão 2 é Curimatá que Mata de novo. Olha aí como parece muito com a língua francesa, né? O filme Titanic ficou lá como Naufrágio da Fé em Deus 4. Epidemia, aquele filme que foi resgatado agora durante a pandemia, ganhou o nome de Mina de Curuba. Resultado, literalmente bamburrou. O cinema não faliu, a arte progrediu e a língua paraense continuou com as suas variações, tá bom? A gente faz agora um breve intervalo, uma breve pausa e já voltamos falando aqui desse mesmo cartaz que a gente parou. A gente vai continuar falando de variações linguísticas. Já voltamos.